terapia não resolve síndrome do impostor. Por quê? Não, porque é o fato. O líder não pode ter medinho. Não pode ter medinho. Eu aprendi a ser muito ciumento com o meu tempo. Eu sou muito gentil e simpático. Essa é uma política. Real. O que não me faz ser um trouxa. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Conta. Se você ama a gente, odeia conta assim como eu, esse é o podcast perfeito para você. E hoje eu tô aqui com o príncipe do Growth Marketing no Brasil e no mundo, Gabriel Mineiro, fundador do GLA e do Merlin, e com um currículo invejável. Ele vai contar várias coisas aqui pra gente. Essa é a parte que menos importa quando vocês conhecerem esse homem, que me fez aprender a gostar de dados. Falaremos sobre isso também. Falaremos. Seja muito bem-vindo, Mineiro. Muito obrigado, Ju. Eu não tô nem assim, ó, eu já quero começar registrando aqui que eu só vou em podcast agora com esse nível de elegância aqui. Olha o ambiente que a gente tá, olha como eu vim vestido pra gravar isso aqui. É uma vergonha, mas nos próximos eu prometo melhorar. Tá dono de startup, acho chique. É, então, vamos acreditar nisso. Né? E né? De fato é. Vamos lá. Mineiro, tanta coisa pra te perguntar, eu acho que as pessoas todas já conhecem o seu humor, o seu jeito. Mineiro é pagodeiro, gente, ele também é clássico, ele é muitas coisas. As pessoas já te conhecem bastante, né? Você é um cara que formou uma coisa que todo mundo sonha em formar, que é uma baita comunidade. O GLA é bizarro. É uma comunidade, assim, não tem como não, né? Lembra a primeira vez que me indicaram? Deixa eu te contar a minha história com o GLA. Conta, eu não sei. Me conta que eu não sei. Você vai rir. Eu chamei o Mineiro pra entrevistar ele e vou contar a minha história, mas é porque você faz muito parte da história. Vamos fazer o seguinte, peraí, eu vou te entrevistar. Ju, qual que é a sua história com a comunidade do GLA? Então, pessoal, a minha história eu amo gente, odeio conta, odeio dados, só que eu tinha um CEO. Se ele estiver assistindo esse podcast, é pra você. Eu tinha um CEO que ele infernizava a minha vida, porque eu sempre fui muito boa com gente, né? E hoje trabalho com isso, performance, liderança e tal. Mas eu era uma porta pra dados, mesmo, ruim assim, ruim. Eu começava a ler os números, me embananava, era ruim o negócio. E gente era comigo. Só que, cara, eu sempre trabalhei comercial sem dados é o quê? Nada. E aí uma amiga, Ale Puglia, amiga, te amo, beijo. Me indicou o GLA, falou, amiga, você tem que... Não, isso é muito legal, porque o GLA aceita. E as pessoas dizem assim, você tem que estar no GLA. E aí você não sabe o que é GLA, você fala, como assim eu tenho que estar num lugar que eu nunca vou falar na minha vida? E aí eu descobri que eu tinha que estar no GLA mesmo. Inclusive, hoje 3 dos meus liderados são do GLA, achei lá dentro, catei. E a Ale falou, você tem que estar no GLA, é lá que você vai aprender dados de uma maneira assim, descomplicada, e Eu falei, cara, negócio de growth, marketing, eu sou de vendas, liderança, não vou. Não é pra mim, não vou fazer, não tem nada lá pra mim. E aí eu fui no primeiro happy hour. E no primeiro happy hour, gente, eu entrei na porta... Foi já no nosso escritório, que é hoje, né? No meu primeiro, né? Eu entrei, gente, esse homem aparece e fala, vem cá, a gente tem um playbook específico, você não vai ficar solitário, tá carinha que tá tímida, eu tava mesmo, eu nem sou tímida, gente, eu sou pra Frentex. E ele me apresentou pras pessoas, me colocou numa mesa e nisso eu simplesmente comecei a fazer parte do GLA. E Gabi, como é que foi que você falou, cara, eu vou fazer uma comunidade, como é que foi isso? Tá, a história ela é razoavelmente longa, mas eu vou tentar encurtar ela. Quando eu criei o GLA, não tinha nem esse nome ainda, era um programa de mentoria para líderes de marketing growth. Daí eu fiz uma turma, isso foi no meio de 2019, depois eu fiz uma segunda turma, depois eu fiz uma terceira turma. E aí eu fiquei com muita preguiça, porque cada turma tinha um grupo no WhatsApp. E às vezes, o que eu fazia? Eu via que um fulaninho estava com um desafio, e eu ia lá e chamava algum amigo meu do mercado para bater um papo. E eu chamava as pessoas das outras turmas também, né? E eu fiquei com preguiça de comunicar isso nos grupos separados. Aí eu juntei todo mundo num só. Então toda turma, que isso foi na parte da segunda, né? Toda turma nova, eu falava assim, gente, tá aqui o pessoal da turma 3, da turma 3, depois a 4 e tal. E aquele grupo começou a se conversar, a se ajudar e tal. Acabava o programa de mentoria, eles continuavam lá conversando. E especialmente, inclusive, na mentoria, tinha um encontro que eu acho que era o 2 ou 3, que era um banho de loja que eu dava de dados, inclusive. E quando as pessoas passavam por esse encontro, era uma grande decepção na vida delas. Porque elas ficavam muito frustradas, que elas sabiam porra nenhuma. E, inclusive, aí quando eu colocava a galera no grupo, aí eu falava assim, gente, ó, a pessoa acabou de passar pelo encontro 2, aí a pessoa, puta, não, calma, você vai superar e tal. Então, eu já criava isso. Mas tudo bem. Até que um dia o Tom, que é um aluno nosso, ele é um testemunho de GLA,
Ele... É uma seita, gente. Uma seita, é. Ele chegou pra mim meses depois e falou assim, Mineiro, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Cara, o programa foi muito legal, foi muito bom, tal, show de bola. Mas deixa eu te dar um feedback. Na hora de me vender o programa, você não vendeu a melhor parte. Que era o grupo depois. Você não me falou que tinha esse negócio. Porque tem 6 meses, sei lá, que acabou o programa. E, cara, eu continuo extraindo valor daqui todo dia. Uau! Aí, beleza. Aí eu, opa, legal, tal. E continuamos fazendo. Até que a gente decide lançar uma versão B2C. Porque o GLS sempre era B2B, o ticket mais alto e tal. E nessa versão B2C, a gente foi fazer um estudo sobre... eu gosto muito de aprendizagem. A gente foi fazer um estudo sobre como que funciona a aprendizagem online de verdade. Porque curso online, pra você ter uma ideia, uma referência do mercado, é que 5% das pessoas terminam o curso online. Então, a aprendizagem online ela é muito complexa, né? E a gente foi estudar como que tem de melhor no mundo de aprendizagem online. E aí, inclusive, me ajudou nessa época a Thaís Sterenberg, o Vitor Matsuoka e o Marcos. E aí, quando a gente foi estudar o que tinha de melhor de educação online no mundo, a gente viu que os melhores modelos tinham 3 coisas em comum. Tinha um viés, como que eu vou dizer, bem contextual, ou seja, você precisava resolver um problema real que você tinha da sua empresa e tal. Você era cohort-based, então era em turmas, né? Então você tinha uma turma que tinha início, meio e fim, porque isso ajudava a imprimir ritmo, disciplina e tudo mais. E você tinha o nome bonito de peer learning, né? Você aprender de outras pessoas, que na prática era uma comunidade da sua turma. Basicamente era isso. E depois virava a comunidade dos alumni. E eu falei, cara, esse negócio contextual funciona bem pra mim. Cohort-based agora já é a mentoria, mas pro B2C não dá. Mas esse negócio da comunidade dá. E eu falei, pô, e comunidade já funciona pro que é o meu modelo B2B. E aí que a gente decide institucionalizar, então, a comunidade. E aí nós vamos estudar como que se cria uma comunidade, como que se gera uma comunidade, como que se gera valor através da comunidade. Então, assim, o negócio nasce de uma forma muito circunstancial, mas quando a gente entende o poder real desse negócio, é onde a gente bota muita energia. Então, por exemplo, o GLA não tem um curso novo, tem 1 ano e meio. Não precisa. Uau. Tipo, nós vamos fazer e Sim. tal, mas não precisa. Por quê? Porque, além de todos os conteúdos, porque aí também eu pego a galera da comunidade que cria conteúdo lá dentro e tudo mais. Sim. Tem live, tem conteúdo, tem sempre conteúdo novo, mas não preciso ter o curso, início, meio e fim, quadradinho, não sei o quê, né? Então... O que eu mais gosto é poder entrar lá e querer uma aula, aí eu acho a aula que eu quero. Não é uma coisa assim, você tem que fazer isso tudo aqui, não quero só uma aula. E o melhor, às vezes, nem é minha. Porque eu não sei todos os assuntos. Na verdade, se tudo der certo, eu mesmo vou dar muito pouca aula. Porque tem muitos assuntos e eu acho que as pessoas podem contribuir, inclusive, de uma forma muito melhor que eu em muitas frentes, né? Então, a comunidade foi começou a tracionar super bem. Aí teve um dia, acho que não vale nem a pena abrir quem é a pessoa, enfim. Mas essa pessoa vendeu... Conta no off depois. Essa pessoa é um amigo meu, ela vendeu a empresa dela por algumas centenas de milhões e ela passou a fazer parte do grupo de M&A dessa empresa que a adquiriu. E conversa vai, conversa vem. Quando eu contei pra ele um pouco da tese do GLA e do Merlin, ele falou assim, Mineiro, cara, o maior ativo que você pode ter do ponto de vista de diferencial competitivo e tal é uma comunidade, porque não dá pra copiar. Muito difícil de alguém meio que comprar a lealdade e o engajamento das pessoas, né? Então, já estava funcionando, já estava rodando, mas aí eu entendi a importância desse negócio. E aí, cara, dá pra gente pirar muito, mas tem um monte de trabalho invisível que é feito para as coisas fluírem. Então, por exemplo, própria personalidade eu acho que é muito interessante, porque eu sou uma pessoa que presta muita atenção nisso, eu trabalho com liderança. E a personalidade do dono... Sabe quando a gente fala que o espírito do casamento são os padrinhos? Os padrinhos são xoxo, o casamento é xoxo? Não é isso, você vai no casamento, você olha o casamento, tá ruim, é o padrinho que é ruim. Porque os padrinhos são maneiros, geralmente o casamento é maneiro. O dono da comunidade, ele imprime o jeito dele, a comunicação que é aceitável, que não é de um jeito muito tácito. Eu nunca vi você se posicionar de forma pá.
E tudo acontece. Não, e eu já errei nisso, tá? Sendo bem sincero, no início. Porque assim, o que acontece? A gente foi estudar como se cria uma comunidade. Aliás, o que é uma comunidade? É um grupo de pessoas que se reuniu com um objetivo em comum. É tão simples quanto isso. Só que o que comunidade tem em comum? E comunidade é uma forma do ser humano se organizar há muito tempo. Então, quando a gente vê fundamentos de comunidade, não tem nada a ver com digital, com growth, nada disso. Tem a ver com como as pessoas funcionam. E a primeira coisa que uma comunidade tem é uma cultura própria. Essa cultura própria, ela é construída a partir de algumas coisas. Uma dessas coisas, e aqui eu estou falando de qualquer comunidade, pode ser uma comunidade religiosa, pode ser a maçonaria, pode ser o grupo do futebol de quarta-feira, pode ser o grupo das meninas de não sei o quê, tanto faz. A gente tem aqui no meu prédio o grupo da piscina, esse podcast nasceu na piscina, inclusive. Então, você vai ver, todas vão seguir alguns dos princípios ali. Então, como que se constrói uma cultura própria? Você tem rituais. Então o ritual pode ser o ritual religioso, pode ser o futebol de quarta, pode ser o encontro na piscina uma vez por mês, mas existem os rituais. Sim. Você tem os artefatos. Então a comunidade do GLA tem os adesivos, as piadas internas, as nomenclaturas. Gambi. A gambiarra. As comunidades religiosas, você tem muitas vezes as vestimentas, os símbolos. A galera do futebol pode ter a piada interna, a figurinha do grupo. Então, tudo nasce... Existe uma lógica de criação de cultura. E uma das coisas da criação de cultura, ela não é obrigatória, mas a cultura reflete a personalidade do líder, da comunidade. Então, se eu tenho uma cultura permissiva, se eu sou assim, a coisa desanda. Por exemplo, tem muito... Estava falando ontem com uma pessoa, inclusive, sobre isso. Eu não tenho nenhum problema em dar feedback duro, direto, transparente e tal, né? Então, por exemplo, se alguém começa a desviar da cultura da comunidade, eu sou, tipo assim, as regras ali, elas são muito claras. Sim. Né? E aí vem uma outra coisa que é sobre a teoria da janela quebrada. Então, se alguém chega na comunidade e vê que, tipo, tais práticas são feitas com recorrência, ela se sente à vontade de praticá-las também. Boa. Então a gente tem um nível de tolerância muito baixo. Só que como que eu não me indisponho com a comunidade? Aí eu tenho o cão de guarda, que era a Esté e agora é a Tainá. Sim. Então são as meninas que são as gerentes de comunidade. Mas eu já vi acontecer babado. Eu já vi acontecer da própria comunidade falar, apaga isso aí, não tem nada a ver. Nossa, apaga que dá tempo. Então... As próprias pessoas falam, cara, tu tá viajando. Mas isso é por causa de... Porque aí, uma segunda característica que as comunidades têm são as regras formais e informais. E aí você precisa ser muito rígido com as regras, porque a quebra da regra destrói a cultura. Uau, que forte essa frase. Então, e aí por isso que a comunidade forte tem cultura forte, tem regras fortes. Então, por exemplo, teve uma vez, eu não tolero nada de política na comunidade. Eu garanto que você nunca viu nada lá. É verdade. E, por exemplo, eu adoro os memes de política. Pode ser com os dois lados, não tem problema, eu acho tudo engraçado. Não no GLA. Então, por exemplo, teve uma vez que botaram um negócio, eu apago imediatamente, ou eu as meninas. E aí eu peguei tem bastante tempo isso, e eu falei, gente, ó, aqui não tolero isso. E aí teve um cara que pegou e falou assim, pô, mas eu não concordo com isso, porque eu acho que tem expressão... Eu falei, cara, tudo bem, você pode não concordar com nada, mas não me importa. Exatamente, não me importa. Eu não tô falando que o debate político não é importante, eu tô falando que aqui não é um ambiente para isso. Inclusive, se você não concorda com isso, você tem todo o direito de ir embora, inclusive. Tá tudo certo. Só que quando você tem essa política, e eu tenho essa transparência com o meu time, eu tenho essa transparência com... Isso, inevitavelmente, vai repelir gente, vai ter gente que vai achar uma merda, e ela tem todo o direito dela achar, e eu tenho todo o direito de não querer ela lá comigo. Então, tá todo mundo feliz. Nunca feliz. Então, por exemplo, eu tenho uma política interna assim que, cara, eu não dependo do dinheiro de ninguém. Então o cara veio dar uma carteirada porque eu
Porque eu acho isso... Filho, pode ir embora, tá aqui, ó. Eu te reembolso totalmente, eu não preciso do seu dinheiro. Só que sabe o que é mais legal? Não acontece Não isso. acontece. Porque a pessoa já entra... Isso eu queria te perguntar. Como é que você seleciona tão legal? Claro que todo lugar vai ter suas coisas. Você também deve viver lá e falar, isso aqui, mais ou menos, aquele ali, tudo bem. Tem uma galera mais engajada. Mas assim, como é que você seleciona, comunica tão bem pra fora? Porque, por exemplo, eu cheguei através de uma pessoa. E eu conheço pessoas que chegam através de pessoas. Então, assim, será que são as pessoas que trazem? Como é que você comunica tão bem pra fora o que acontece lá dentro a ponto de nem atrair esse público esquisito? Ou eu acho que eu nem comunico tão bem, sendo bem sincero. Eu acho que tem muita falha aí. Eu acho que eu vendo muito mal a comunidade, o poder da comunidade. Mas entende o que eu quero dizer? Porque eu cheguei brifada, eu sabia o que era. Então, mas aí vem por exemplo, a gente tem um lance de longo prazo muito forte. Na verdade, vou te contar o que eu desenhei quando eu criei o GLA, foi o seguinte. No B2B ainda. Quando eu vi que eu estava conseguindo trazer gerentes, coordenadores, até diretores de empresas ou muito legais ou com o potencial de serem muito legais. E eu vi ali que eu estava participando do processo de formação dessa pessoa, eu falei assim, cara, se eu continuar fazendo isso e fazer isso em escala, daqui a 5, 10 anos, todos os líderes, os maiores líderes das empresas mais legais vão ter sido meus alunos. E aí eu tenho um poder político gigante. É real. Gigante. Eu, inclusive, Não, eu tô desenhando, conta. Não, é porque assim, hoje a gente desenha parcerias ou patrocínios muito grandes, de valores muito grandes, cara, em minutos, porque o cara já é meu aluno há 5 anos, ele já, sei lá, 3 anos, 5 anos. Muitas vezes você mudou a carreira, muitas vezes você colocou ele lá, entre não, aspas, e acontece, né? Mesmo, não, às vezes acontece, entre aspas não, às vezes acontece literal, sim, da gente porque aí o cara que eu coloquei lá, ele tá contratando, aí eu ponho um outro. Então o nosso jogo de longo prazo é muito importante, assim. Então, por exemplo, absolutamente nenhum evento presencial do GLA é cobrado. É verdade. Nenhum. É verdade. Se você vai fazer conta... E o vinho é ótimo. Se você vai fazer conta pequena, você fala, não, mas será que vale a pena gastar essa grana? Cara, vale a pena. Porque a pessoa que participa, e aí também tem o nosso playbook de como gerir os eventos, que funciona bem, a pessoa que participa daquele ambiente, ela sai tão... Você participou de algum Elevate já? Cara, o do Elevate, não, olha que vergonha, porque sempre acaba. É uma boa propaganda, porque sempre acaba. O Elevate geralmente tem 500 inscritos para 30 E o playbook vagas. funciona mesmo, porque, ó, Matheus Moura, veio a primeira vez que ele ainda era Serasa quando ele veio, agora ele é Fluency, veio GLA, nos conhecemos no GLA. Isso mesmo. Então, e ele foi que inspirou, inclusive, o modelo do Elevate. Porque foi, cara, o dele realmente, eu lembrei por meses, foi muito bom mesmo. Mas você participou do bate-papo com ele lá? O dele, sim. Isso, então. É daquele jeito. Aquele modelo foi o que inspirou o Elevate. Porque foi muito bom. Foi muito legal. O fato de não ser gravado, o fato de eu fazer 2 perguntas e a galera fazer... Não, é case de verdade, uma coisa que eu gosto muito. Eu combino com a pessoa antes, eu falei, cara, aqui é o ambiente de você falar umas coisas que você não falaria e tal. Sim. Mas moral da história, a gente então nunca cobra por nenhum evento. Ah, mas será que vale a pena? A conta fecha? Não fecha? Fecha. No longo prazo fecha. Porque quando a gente consegue ter um nível de encantamento muito legal, a chance... Primeiro, fecha porque aí a galera tira foto e tem as fotinhas no LinkedIn lá, do GLA, e posta, e fala bem, e chama os outros, e posta story. Isso por si só já pagaria. Mas além disso, você gera a parada na pessoa, que é outra coisa que existe na comunidade, que é um segundo fundamento. Vou falar os 4 fundamentos. Você quer criar uma comunidade, presta atenção. Presta atenção, só precisa fazer 4 coisas. É super difícil, mas são só 4 coisas. Ela precisa só 4 coisas, vai. Cultura própria, senso de pertencimento, regras formais e informais e prosperidade individual e coletiva. Nossa, bonito esse último, hein? É um nome bonito, mas na prática é o seguinte. Existe uma cultura própria, essa cultura gera o senso de pertencimento, você entender que você faz parte, então a piadinha interna e várias coisas fortalecem isso. Você precisa das regras formais e informais para manter essa cultura intacta. E o negócio é virtuoso quando quem faz parte daquilo tem prosperidade individual
E o grupo também cresce. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando você entra lá e alguém te ajuda a tirar uma dúvida, você evolui individualmente. Quando alguém te faz uma pergunta e você contribui, você devolve para a comunidade. Então, no fim, se você participa de um evento presencial, a chance de você ter evolução individual é muito grande. É muito grande. Inclusive, como é o seu caso, de amigo, fazer amigo. Total. Simplesmente porque, caramba, eu achei um lugar de pessoas que pensam como eu penso, que acreditam nas coisas que eu acredito, que discordam das coisas que eu discordo. Sim. Inclusive pode discordar de mim também, não tem problema. Mas quando isso acontece, você entende que é um ambiente virtuoso. Sim. E você cresce, né? É maravilhoso. Você cresce e você quer levar um ambiente virtuoso para quem você gosta. Sim. Então, se você às vezes tem um liderado, às vezes tem um... E a frase é, você tem que participar. Tipo assim, você é um idiota se você não participar. É exatamente isso. E eu ficava, mas eu nem trabalho com growth, mas na minha cabeça não você é um idiota se você não participar. Essa é a mentalidade. E eu acho que o fato da gente ser tão sistemático com as nossas crenças, os fundamentos, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, o que a gente topa, o que a gente não topa. Então, por exemplo, a gente, cara, não tem espaço pra gente babaca. Então, cara, se você for babaca com uma das meninas que tá servindo, com algum, seja um funcionário, seja com alguém do time, seja com alguém, você nunca mais volta. E o benefício de não cobrar, inclusive, tem um segredo aí. O vinho que você gosta lá, que você diz que é bom, uma das regras dele não custa mais de R$30. As garrafas. E olha que eu entendo de vinho, Gabriel. Então assim, aí você escolhe se você... E aí, por exemplo, o Elevate, a gente recebe pessoas do nível da Lancerote, por exemplo, que foi CMO da Microsoft Brasil. Você tem o Caringe, que foi Head Growth da Globo. Você tem... sei lá, a Ana, que foi CMO da Magalu e tá na Surrai agora. Você tem... Cara, todo tipo de gente. E o vinho de R$30. Por quê? Primeiro, ninguém tá pagando nada. Se reclamar do vinho, não volta. É simples assim. E se não quiser, não toma. É muito simples a regra do jogo. Só que pra mim é mais ainda que assim, velho, você tá num ambiente que tem um nível de conversa incrível, de gente incrível, você tá prestando atenção mesmo no vinho? Exatamente. Porque se você tiver, você é um idiota. Tipo assim, eu falei que era bom, era uma piada. Não, se você acha ruim daquilo ali... Sim, tipo assim, se você vai lá pra isso, né? Esse é o seu tipo foco. Assim, nossa, esse evento... Velho, você não tá pagando nada, tem gente incrível. Tipo, se você acha... O reparo é tipo assim, se você acha problema nisso, você é um idiota. E a melhor parte, cara... Você sabe que uma das características de pessoas inteligentes, na minha opinião, duas principais, né? Uma é saber se rir. Porque, gente, uma pessoa inteligente, ela sabe rir. É muito bom conversar com alguém inteligente, porque a pessoa ri o tempo todo e as piadas elas são muito boas. A segunda é não dar relevância ao que não faz o menor sentido para o contexto. Então, por exemplo, tanto faz se a sua orquídea é roxa ou amarelinha, ela tá aqui só pra enfeitar. É isso, ela tem que ser bonitinha, né? Não podia estar morta, mas é isso, não tem relevância pro contexto. Mas é que tá... Se a pessoa tá prestando... A gente pode tirar essa orquídea aqui agora, inclusive, bota ele no canto. Se a pessoa parar de assistir o episódio por causa disso, ou tá uma merda, o que ela tem todo o direito de achar, inclusive, ou ela é idiota, porque das duas... Ela é idiota. Aí eu prefiro acreditar nisso também. Mas, ó, eu simplesmente, assim, eu respeito muito o direito das pessoas de não gostarem das coisas. Eu também. Não gostar do GLA, não gostar de mim, não gostar da conversa, não gostar do vinho, não gostar do evento. Cara, ela pode fazer... Isso me ofende zero. Só que o ponto é... Então, ali não é um ambiente pra ela. Sabe? Porque a gente concentra em, criar um ambiente... Pra quem nunca... participou de alguma coisa do GLA, não dá muito para explicar, mas basicamente a gente tem uma regra, que você sabe bem, que é ninguém nunca pode ficar sozinho no evento. Por quê? Porque a coisa mais desconfortável que tem num evento, quando você vai, é ficar sozinho, deslocado. Então existe todo um playbook mesmo, sempre tem gente nossa na entrada, sempre tem ali os grupinhos, barará. Então, o que acontece? Os funcionários, né, eu e os funcionários estão sempre de olho. Alguém ficou sozinho, a gente já gruda, faz 2 perguntas, já vai andando, bota no grupo e vai embora. Então as pessoas, em 5 minutos, está todo mundo muito confortável. Essa é a parada. Então, e isso que eu tenho que garantir.
Porque eu posso ter um vinho do caralho, mas se ela tá sozinha, desconfortável, o vinho não vai resolver esse problema. Então a gente está prestando atenção nas alavancas ali daquele ambiente. E assim, no fim das contas, eu acho que as coisas do GLA, elas funcionam bem nesse sentido com as pessoas, porque a gente é muito chato com poucas coisas. Tipo assim, eu me importo muito com poucas coisas. Sim. O resto, velho... Muito legal essa premissa. Me importo muito com poucas coisas. É, porque no fim, assim, é a lógica da alavanca, né? Eu mexer em poucos pontos que fazem muita diferença na percepção das pessoas. Olha, quando você descreveu o evento do GLA, a primeira coisa que você falou foi: você me recebeu e falou que tem um playbook, não me deixou sozinha e eu não fiquei desconfortável. Sim. Que é o mais importante pra gente no evento. E é o que eu me lembro de primeira. Então, funcionou, tá ótimo. Então, funcionou bem, tá vendo? Legal. É importante preocupar com poucas coisas. Gente, dá trabalho. E você é um cara que tem uma rotina... Dá muito trabalho. Inclusive, nossa, não vale a pena. Abre o coração, menino. Não trabalha com gente. Não. Amo gente, odeio conta. Então, pouca mas gente e muita AI, sacanagem. O cancelamento vem. Aqui. Não, mas cada um faz o que quer, velho. Na minha empresa, essa é a minha regra. Aí cada um tá liberado. Muita gente, muita IA, muita conta, muito dado, muito tudo. Me conta uma coisa, como é que você encaixa na sua rotina? Porque você tem uma agenda assim, né? Café com mentorada, não sei o que lá. Você tá sempre fazendo coisas com pessoas e gerando mais valor para essa comunidade, retroalimentando essa comunidade também. Porque assim, hoje a gente percebe que existe uma estrutura que roda sem você, o que é essencial, né? Se você quer crescer, mas você ainda tá muito presente. Como é que você faz isso? Como é que você encaixa a sua rotina? Né? Eu sei que você é casado, tem filhos, então como é que é a sua rotina? Como é que é a vida do mineiro? Acordo, tomo banho, passo a casca de banana. É muito simples, na verdade. Basicamente toda a agenda ela é construída em cima de poucos pontos que eu não permito que mude. Uhum. O que são esses poucos pontos? Levar meus filhos na escola, todos os dias. Atividade física tem 4 momentos na semana. Botar meus filhos para dormir. Durante a semana são 2 dias, 2 dias fixos, e aí, enfim, se alterna final de semana, não sei o que e tal. Mas tem algumas coisas que são imutáveis, então toda segunda e quarta eu faço meus filhos dormirem. Aí lógico, você vai falar assim, nossa, menina, mas nunca tem uma exceção? Óbvio. E aí a gente, em casa, faz um arranjo ali. Mas é muito melhor ser inflexível com algumas coisas, porque é mais fácil de controlar. Então, com os meus sócios, é tipo assim, menina, não sei o que. Eu falei, não, dia das crianças, dia de ficar com você. Acabou, não tem essa discussão. Então, primeira coisa o que são os pontos imutáveis aqui na agenda? E 2 vezes por semana eu busco as crianças na escola, almoço com elas em casa e volto pro escritório, terça e quinta. Então, nossa, eu fiz o cronograma pro bandido aqui, né? Tudo bem. Hoje não, sequestrador. Vamos mudar as datas, vamos mudar, mas é isso. Então, tem uma extrema rigidez. Então, quando eu faço isso, ao mesmo tempo, eu tenho os dias de almoço que eu vou usar para as outras coisas. Terça, quinta, no caso, ele não é imutável. Óbvio, aí vai ter uma viagem, beleza, aí eu vou ajeitando, né? Então, uma vez que eu tenho esses pontos fixos aqui, aí tá, outros pontos fixos. Cara, eu tenho dia de horários e dia de planejamento com o meu time. Então, basicamente é segunda-feira. Segunda-feira é o dia de planejar tudo. Então, cara, eu não tendo a marcar nada. Aí eu tenho uma outra rigidez. Eu praticamente não faço nenhuma reunião de manhã. Isso tem muitos anos já. Essa é minha. Ninguém precisa seguir isso, não. A minha noia. Então, por quê? Porque de manhã é meu tempo de mais criativo, de criar, de construir, de criar, e à tarde são os momentos mais deliberativos. Então, é mais a agenda do gestor ali, né, e tal. Então, assim, na prática, é isso, e aí você bota intensidade e volume nesse negócio. Existe uma hierarquia de prioridade. Então, por exemplo, a gente demorou meses para conseguir marcar esse podcast. Anos. Milênios. Porque especialmente coisas que saem do escritório é mais complexo ainda. Você me chamou para gravar lá. Então, você falou, pode vir gravar aqui se você quiser. Exatamente. E isso acontece algumas vezes, inclusive. Eu falo assim, cara, se você vier aqui,
a gente facilita bastante. Mas sou me sentindo privilegiada, obrigada. Não. E assim, mas não é estrelismo, é simplesmente Não, eu entendo que é respeito com o seu escolha tempo, mesmo. e eu respeitei. Eu acho muito legal. E então, assim, cara, toda pessoa muito bem sucedida que eu conheci era extremamente sistemático. Todos, Sim, eu acho que a organização, as pessoas acham que endurece, não. Quanto mais organizada eu sou, mais eu tenho liberdade para criar, para realmente ceder para outra pessoa se for necessário. Mas se eu sou desorganizada, eu nunca tenho nada, porque... Então, por exemplo, saída do escritório para mim é sexta-feira. Tende a ser... É que tá, as coisas não é que elas são tudo ou nada, mas Sim. elas tendem a ser sexta-feira. E a gente respeita mais quem respeita o próprio tempo, sabia? A gente respeita mais uma pessoa que respeita o próprio tempo. Porque a gente fala assim, opa, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo com o tempo dela, com o meu, com a vida. Eu aprendi a ser muito ciumento com o meu tempo. Porque o tempo inteiro é cuja oportunidade. Se eu tô fazendo uma coisa, estou deixando de fazer outra, que outra coisa é essa? E então essas coisas, invariavelmente, elas vão bater ou em gestão do time, ou em criação de conteúdo, ou tempo com meus filhos, ou sei lá, descanso. Sim. Porra, pra conseguir ser melhor que isso aqui, realmente tem que... Tipo, tem que escolher direitinho, né? Então, esse negócio da rotina é só é uma chatice mesmo, assim. E eu tenho uma técnica também. Conta. Você superou essa técnica. Que é eu enrolo as pessoas. Pra ver se elas estão querendo mesmo. Não, porque assim, porque é muito fácil... que eu sou inenrolável, mentira. Então, mas é porque é muito fácil as pessoas pedirem a agenda das outras pessoas. Sim. Então, geralmente... nossa, eu não devia ter ensinado essa técnica, né? Mas eu ensinei pra Thaís Terenberg, ela. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Eu sou do Mulheres de Growth, inclusive. Boa. A técnica é a seguinte. Se não é uma extrema prioridade, eu sempre falo assim, fulano, eu tô bem apertado essa semana e a próxima. Até porque é verdade. Me chama daqui a 2 semanas. Você falou isso a primeira vez que eu te convidei. Então, falou, eu vou olhar o histórico. Daqui a 2 semanas. Por quê? Cara, eu acho que 80% não chama de novo. Meu irmão, eu chamei. E chamei sem ser chata. Eu voltava ocasionalmente e falava, e agora? Mas pode ser chato, não tem problema. Não tem problema. Então, assim, no fim das contas... Por exemplo, eu gravei quarta-feira, ó o rolê. Eu fui lá pra BH pra gravar um podcast. Eu vi, eu curti. Com a Sólidos. Eu vi. Também, filha, 2 meses pra 3, sei lá quanto tempo. Mas também, eles são meus clientes, eles são alunos de LA, eles são clientes de LA, eles são clientes do Merlin. Eu falei assim, então tá. Aí eu falei, gente, eu tenho Isso uma é uma viagem. coisa que eu acredito muito também, reciprocidade. Inclusive, acho que é um bom assunto pra gente falar, networking. Porque assim, as pessoas não sabem fazer networking, elas pedem, elas somem, e aí elas aparecem depois de um ano te pedindo coisas. Eu tenho um assim, as playbook pessoas pra não têm isso. relacionamento e elas querem relacionamento. Mas você não tá cultivando isso aqui, filho. Então, e esse é o ponto, assim. Então, no caso ali da Solids, eu falei assim, gente, não é tão simples, cara. Eu ir pra BH pra gravar um podcast, aí a gente combinou o jogo. E aí beleza, aí eu fui, aí eu falei, depois da minha viagem. Foi a mesma coisa que a gente falou. Falei, depois da viagem, aí eu peguei e beleza. E aí quando eu fui ao banheiro aqui antes de começar a gravar, teve mais um convite para podcast. Já que você tá aí gravando essa semana. Vou enrolar também. Não, eu não vou, assim, naturalmente não vou enrolar de sacanagem, mas tem que encaixar numa agenda, assim, né? Sim. Então é isso, eu acho que é só as pessoas têm muita dificuldade de dizer arrogância. Não. Eu olhava o WhatsApp, né? Eu falava, cara, as primeiras pessoas que as pessoas olham assim, hoje eu olho o WhatsApp, eu arquivo, sem olhar mesmo, sem abrir, eu arquivo, isso aqui eu vou responder, isso aqui eu vou responder, isso aqui eu vou responder agora, isso aqui eu não vou responder. Numa boa. No exato momento, quer ver, ó? E eu achava que era arrogância, mas não é, respeito. Ó, no exato momento, tem... Olha aqui, pra você não achar que eu tô mentindo. Quantas conversas não lidas aqui? Mais de 1000, gente, real. 1.343. Cara, assim, é incontrolável, não tem o que fazer. Sim. Só que aí eu tenho os SLAs com quem importa. E a gente tem que priorizar. Eu falo que a vida é um família, show. Tem gente que tá na pista. E funcionários. Tem gente que tá na pista premium, tem gente que tá no camarote VIP. E essas pessoas cultivam esse espaço. É sim, eu não posso chegar agora no Paul McCartney, eu adoraria, inclusive, falar, eu quero ficar no camarim com você. Ele vai falar, quem é você, minha filha? E eu, exatamente dentro disso, existe pra mim o SLA, né? Então tem o SLA da família, dos sócios, dos funcionários, dos clientes e dos amigos. É isso aqui. Cara, qualquer coisa além disso aqui é quando dá.
E assim, eu acho que... Legal talvez... você falar isso abertamente, porque as pessoas têm às vezes elas têm resistência a isso, às vezes elas têm medo. Isso é muito bom. Eu sempre falo, porque... E eu mostro o número, não é de sacanagem, tá aqui, ó, o caos instaurado no... Aí, assim, aí é bom que eu começo a receber um tanto de conselho, né? Eu já tentei tudo, velho. Até que eu desisti. GTD, captura, né? E todo mundo tem a fórmula mágica. Mas eu faço, pô, GTD, eu faço tanto de coisa, mas que não dá. E aí, por exemplo, falaram assim, mas por que você não tem um outro número? Eu falei, meu filho, é 2 vezes o problema? Tá louco. Então, pra mim, é simples. E aí as pessoas mais próximas, todas, já sabem do esquema. Isso é muito legal, antecipar. Por exemplo, eu trabalho com lançamento. Eu aviso, estou em semana de lançamento, vou demorar. E aí, mãe, namorada, todo mundo sabe. A pessoa fala assim, não vou ficar bravo, tá em semana de lançamento. Não, mas se ficar bravo também, o que eu posso fazer? As pessoas ficam muito bravas com você? Se você pensa... Então, nossa, esse podcast vai parecer que eu sou insuportável no dia a dia, mas eu não sou não tão vai, assim. Amo, gente, é a pessoa como ela é. E você é querido, vai. Não, assim, eu sou muito gentil e simpático. Essa é uma política. Real. O que não me faz ser um trouxa. Eu entendeu? Concordo. E eu acho que as pessoas confundem tudo. Então, assim, por exemplo, todo mundo que tem vínculo direto comigo já sabe como é o esquema. Então, por exemplo, eu não fico puto de alguém do meu time me cobrar de novo. Aí você pode falar assim, mas ele não deveria também, mas paciência, é o que eu consigo oferecer. Mas a galera já sabe. Então, se já sabe, tá show de bola. Beleza. E aí eu entendi que, assim, cara, eu consegui, eu sei que isso não é... Eu acho que é um puta luxo, talvez seja meu maior luxo, que eu acho que não é todo mundo que consegue, porque eu não consegui do dia pra noite. Mas eu sou o dono da minha agenda. Então ninguém vai me botar a pressão. Ou me deixar muito desconfortável. Uma coisa eu fiz um acordo com um cliente, com um aluno. Cara, eu vou te entregar tal coisa tal dia. Que, inclusive, eu falho constantemente. A pessoa tem todo o direito de me cobrar, porque eu acordei aquilo ali com ela. Combinado não sai caro mesmo. Exato. Agora, cara, me mandar mensagem me cobrando, eu não tolero, assim. Sim. E eu mando assim, cara, olha só, mas quase não acontece, porque... Tipo, geralmente as pessoas são muito gente boa. Sim. E aí, se elas são gente boa, eu sou gente boa também. Aí funciona, é bom pra todo mundo. Mas eu acho que as pessoas falham porque elas têm medo de dizer não, porque elas têm medo de desagradar. Cara, eu não tenho nenhum medo de desagradar. Tipo, o meu medo é ser desrespeitoso, Sim. por exemplo. Não ser gentil, não ser simpático. Agora, cara, assim... Se falou comigo de um determinado jeito, eu falei assim, cara, não gostei, desculpa, eu falo exatamente assim, ó, você não sabe o que eu tô passando, você não sabe meus desafios aqui, não consigo dar prioridade pra isso agora, então, tal coisa. Quando você aprende a fazer isso, e aí você pergunta, as pessoas ficam bravas com você? Sei lá. Porque não me importa, na verdade. Tipo, quem me importa e fica, eu peço desculpa. Mas eu ainda, eu já entrei no modo, peço desculpa, antes de tudo. Sim. Ou desculpa demorar a responder. Desculpa, não tem problema. Mas eu vivo numa paz muito grande, assim. Eu acho que a grande maioria das pessoas vive num nível 2 vezes de estresse com 1/5 do volume de coisa, assim. Caramba. De demanda, Sim. de coisa e tal. Por exemplo, eu tenho uma política. O seu WhatsApp, ele tem um negocinho azul? Tem, lido? tem. Meu tem também. Isso eu ia falar, eu não confio no quem não tem. Por que não tem? Tem, eu vi e não posso responder agora. Exatamente. Que mundo é esse que eu não posso ver e não responder? Eu concordo. Eu falo com meus liderados, eu boto um negocinho azul que eu quero ver. Eu também, eu boto... porque não sei o que do online. Não, eu quero que veja que eu tô online. E se eu não responder, eu tenho coisa mais importante de fazer. Então, é um medo. Não, porque a pessoa vai ver. Ué, mas sim, essa é a vida. Então, realmente, eu acho que é um trabalho psicológico mesmo que as pessoas têm que fazer. E isso é muito bom pra líder, né? Porque se líder se importar em desagradar, acabou. Vai fazer outra coisa na sua vida, porque você não vai poder ser líder. Tem um vídeo muito bom nosso que é líder não pode ter medinho. Não pode ter medinho. Porque, velho, a sua vida é, assim, você é ter medinho e não demonstrar, inclusive, né? Não, você pode ter medo, não pode ter medinho. O seu trabalho, inclusive, você é pago pra dar notícia ruim.
E para saber solucionar o que é ruim também. Quando dá ruim é você. Ruim, lidar com notícia ruim, conseguir conduzir as pessoas no meio das notícias ruins. É exatamente É o seu papel, no fim das contas, né? O que não significa, aí acho que as pessoas confundem. Cara, falta de sensibilidade, é diferente. Não, e também assim, eu acho, exatamente, além da falta de sensibilidade, você ser capaz de navegar nesse desconforto não significa que você gosta dele. Então, assim, eu acho uma merda dar um feedback ruim, eu acho uma merda demitir alguém, eu acho uma merda tudo isso. O que não significa que eu não vá fazer, né? Então, acho que a premissa da liderança é conseguir, cara, é conviver com o fato de que você é quem dá a notícia ruim. Você é pago pra isso. E aí, se você não consegue ter uma conversa difícil, não consegue ter uma conversa dura, tem medo de dar feedback, você não está exercendo o seu papel, inclusive está atrasando a vida do candango que você está responsável por ele. Está atrasando a vida da pessoa, está disputando a sua vida, porque muitos problemas são criados, muitos problemas grandes são criados porque eles, quando eram pequenos, eles não foram resolvidos, né? Então as situações, elas vão escalando, vão aumentando. Uau, que aulas. Eu me preocupo hoje muito mais com esse tipo de coisa do que com o viés técnico das coisas. Como é que você aprende? Porque, por exemplo, desde que a gente começou aqui agora, você falou de muita coisa e conectou essas coisas. Isso é muito legal. É uma boa habilidade, inclusive, de liderança, né? Se você está começando como líder agora, desenvolva isso. Falar várias coisas e conectar essas coisas todas de um jeito que faz sentido para quem está te ouvindo. Como é que você aprende? Como o mineiro estuda? Eu tenho um artigo no LinkedIn que se chama Hackeando o Processo de Aprendizagem, como aprender mais e melhor no mundo cheio de pressa e distrações. Muito bom mesmo. Não é porque foi eu que escrevi não, mas, cara, eu gastei uns 3 meses escrevendo essa merda desse artigo, porque ele foi o meu compilado de coisas sobre aprendizagem, de um modo geral. Uhum. E aí eu já começo te dizendo que hoje eu sou muito frustrado por entender que eu aprendo muito menos do que eu gostaria e estudo muito menos do que eu gostaria e tal. Como que eu aprendo hoje? Como que eu aprendia antes? Como que eu aprendo hoje? Eu aprendi antes do jeito mais clássico mesmo, de bunda na cadeira, sente, estuda, disciplina, e isso me frustra bastante, inclusive, não conseguir imprimir o volume ali. Então hoje eu aprendo de um jeito extremamente utilitário, assim, que eu preciso resolver um problema, aí basicamente eu vou olhar como resolver esse problema. E geralmente, que é o negócio que eu fiquei bom, é conhecer alguém que resolveu muito bem esse problema. E aí eu consigo, muito rápido, pegar esse conhecimento dela destilado já e já saber assim, o que eu tenho que estudar e erros que eu não posso cometer. Se você não comete a maioria dos erros básicos, você estuda os materiais, os melhores, e você já pega um conhecimento destilado ali, cara, muito rápido, você está muito na frente das pessoas. Muito rápido mesmo. Então pensa que, sei lá, na época que eu estava montando um piloto do Singu Empresas, que era o produto B2B da Singu, né? Na prática era um benefício corporativo que a gente vendia para a empresa, para o RH da empresa. Tá bom. O Cláudio, que é muito meu amigo, era o CMO da Gympass. E aí eu falei, cara, eu tô com desafios específicos aqui na criação desse negócio, posso ir aí pra gente bater um papo? Aí eu fui lá na Gympass e conversei com ele. Cara, ele já me poupou meses de trabalho numa conversa. Entenda que essa conversa ela não garante o sucesso, mas ela te poupa muito dor de cabeça. E aí depois ele me apresentou para a diretora na época de CS, ou alguma coisa de CX lá deles, que também já me poupou um monte de trabalho. Então, não garante nada, sim, mas assim, o que eu evitei de dor de cabeça, de problema, de clareza que eu tive de coisas, já me ajudou muito. Então, praticamente todo tema hoje que eu vou entrar assim, tem alguém que pode me ajudar. E aí que é o grande benefício hoje da dinâmica do GLA. Me permite ter gente de tudo que é tipo, assim, tudo que é tipo, toda senioridade, todo assunto, todo tipo de empresa. Então, cara, se eu quiser estudar sobre batch, eu tenho um monte de aluno. Se eu quiser estudar sobre B2C, beauty, sei lá, de cosmético, tem um monte de aluno. Se eu quiser estudar sobre
Ai, cara, sei lá, qualquer Qualquer coisa. aí. Pô, tem a própria Carol Heller, né? Trabalhando no grupo Zelo, que vendia plano funerário, cara, entendeu? Quando eu conheci a Carol, eu fiquei encantada com isso. É muito doido. Como assim? Não, e tem de tudo, assim, tem de tudo. Não, tá, os caras têm 3 mil funcionários, Sim, né? Não é isso. E eu não sabia nem que existia um mercado disso. Isso me fascinou. Então, e aí, ao mesmo tempo, cara, eu tenho aluno que, sei lá, tem empresa de seguro de transportadora nos Estados Unidos. E aí tem um Super Coffee. E aí tem OnFly, sabe, nada tem a ver com nada. E tudo tem a ver com tudo. E tudo tem a ver com tudo e a gente consegue chegar muito rápido em todas essas pessoas, assim. Então, hoje o jeito que eu aprendo é muito mais assim, que eu acho que é um jeito legal, divertido, prático, porém eu acho que ele falta uma certa calma na aprendizagem, que eu acho bonito. Mas você é assim. sagitariano. A gente vai falar disso, gente. A gente tem momento astrológico nesse podcast. Você é sagitariano não tem calma. Sagitariano é assim, ó. Fala pra mim se não é verdade. Eu sei que você vai falar sobre isso, mas você olha um objetivo e você fala assim, bom, próximo. Acabei de chegar aqui, você nem se acomodou, você fala, nossa, bom esse sofá, hein? Mas e aquele ali? Aquele ali parece ser fofo, aquele tanto de almofada peludinha, é ali que eu Ju, vou. você, assim, ó, acertou precisamente, claramente, essa leitura de personalidade através do signo foi... Júlia sensitiva. Sensitiva. Nossa, Vamos mudar de assunto. Como me fala? Como eu vivi sem isso todo esse tempo? Como eu vivi Vamos lá, sem Mineiro, tem um representante de cada lugar do mundo aqui. Tá. O que você falaria para todas essas pessoas? Com certeza serviria para todas elas. Qualquer coisa. Uma habilidade. Ó, vai embora daqui agora, sai por aquela porta, desenvolve isso aqui. Não, eu acho que tem uma crença, acho que muito importante sobre riqueza de um modo geral e dinheiro, que eu acho que é muito legal, assim. Eu venho de família muito simples e felizmente eu prosperei, assim. E há muitos anos atrás, eu vi um podcast chamado How to Get Rich. Na verdade, é How to Get Rich Without Getting Lucky. Então, como ficar rico sem ter sorte. Do Naval Ravikant. E aí, ele trouxe nesse podcast uma série de princípios sobre riqueza, que a filosofia dele é, cara, assim... e aí já começa com a definição de riqueza dele, aí vocês vão ouvir lá e tal, pra gente não alongar muito. Mas, vamos botar assim, tirando as pessoas que estão em situação de fragilidade, vamos botar assim, as pessoas que têm um nível de oportunidade X e tal, essas coisas são muito viáveis para elas. O problema é que ele demora para acontecer, né? E aí eu acho que tem três grandes princípios de riqueza, 3 grandes princípios que eu acho que são inexoráveis, assim, para a conquista dessa riqueza. A primeira delas é a história da autoridade. O que te deixa caro, o seu valor de hora, é o quanto as pessoas te enxergam como uma referência, uma autoridade naquele assunto. Não importa ser bom, tem que parecer bom, e as pessoas têm que ver isso, tal, beleza. O outro, né, é que a riqueza ela tem muito mais correlação com 2 coisas, muito mais do que com inteligência, propriamente dito. Essas coisas são a capacidade de tomar risco e a capacidade de abrir mão de resultado a curto prazo em prol do longo prazo. Então, quando você combina essas coisas, cara, eu estou olhando mais para o longo prazo, eu tendo a tomar mais risco e eu tendo a construir o meu nome, a minha autoridade e tudo mais, cara, inevitavelmente o seu valor de hora vai aumentando, você vai ficando mais disputado, mais caro, e aí, por isso que o conceito de riqueza vai variar de pessoa para pessoa, mas que o Naval defende de uma determinada liberdade de tomada de decisão, não sei o que e tal. Então, assim, o que eu falaria para todas as pessoas é que eu acho que esses são 3 bons princípios para seguir, de construção de autoridade. Não adianta ser muito foda morar dentro da caverna, infelizmente, ser um eremita, né? Então, a construção de autoridade, a tomada de risco, você inevitavelmente vai ter que se expor e tomar risco, e abrir mão do curto prazo em prol do longo prazo. Essa combinação, para mim, pelo menos, e seguindo o princípio de muita gente
muito mais bem-sucedido que eu, foi para mim uma das coisas mais determinantes assim para parada. Que os profissionais que você atende hoje, né, que chegam para você, os alunos que chegam para você hoje, você mais sente falta? Você fala, cara, esse cara aqui não é bom por isso. Porque é tudo medroso. Conta mais. É conta muito... um case pra gente, sem citar, vai, a pessoa. Não, assim, que foi um negócio que eu vi com o GLA ao longo dos últimos anos, assim. Muita gente muito boa, muito medrosa, muito insegura. E não tô falando que elas não têm os motivos dela. Sim. Só que tem umas falácias aí no meio do caminho. Uma das coisas que as pessoas medrosas no sentido de tomadora de risco, de exposição, de medo de julgamento, medo de um tanto de coisa assim. De novo, não que elas não tenham os motivos delas, né? Mas o fato é esse. A primeira coisa é elas acharem que as pessoas que conseguem fazer bem aquela determinada coisa, vou dar um exemplo já, é porque elas nasceram com aquela habilidade. Então, por exemplo, não, para você gravar conteúdo é fácil, porque você leva jeito, você é extrovertido. Filho, há muito tempo gravando essa merda desse negócio. Eu odiava aquela porra daquela luzinha ali quando ficava acesa. Você parece um imbecil, você trava, você não consegue falar. Só quando você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 30, 50, 100, 200 vezes, velho, não tem como você não ficar melhor. Aí você vai falar assim, mas tem gente que é... Eu concordo, tem gente que é muito mais natural. Mas a maioria das vezes você vê prática, velho. Prática. Então, aí você vê um cara que tá 10 anos falando pra câmera e fala, mas pro cara é fácil. Não, talvez foi bem difícil pra ele no início, só que essa prática aqui deixa o negócio fácil. Então, não se esconda atrás dessa desculpinha patética pra você não fazer o negócio. Essa é a primeira coisa. E aí, tem a segunda coisa, que é como lidar com o medo. Então eu vi muita gente boa que estava travada por causa desses medos, seja o medo de desagradar, medo de ter uma conversa difícil, medo de uma determinada exposição. E aí um negócio bem polêmico é que, vamos até falar assim, vamos botar uma síndrome do impostor aqui no meio da jogada. E antes que venha a chilique, eu já vou dar as passadas de pano quente. Você que tá chilicando em casa, presta atenção. Existem fatores sociais, existem fatores de gênero, existem tantos fatores, existe tudo isso. Não, é que tá tão difícil, porque se você for exemplificar tudo... Mas existe, eu não estou tirando os motivos das pessoas, mas vamos olhar para esse problema e vamos olhar para o que você pode fazer, né, você mesmo. Terapia não resolve síndrome do impostor. Por quê? Não, porque é o fato. A terapia... Polêmica. Não tem nem polêmica. A terapia, e ela é muito importante, eu faço, tá tudo certo. Mas a terapia, ela te ajuda a entender um monte de coisa. Só que o que te ajuda a lidar com a situação, lidar com o medo, com a síndrome do impostor, é exposição progressiva à situação. Você só aprende a lidar com ansiedade lidando com ansiedade. Você só aprende a lidar com estresse expondo ao estresse. Se você se expõe a muito estresse de uma vez, você quebra. Se você se expõe a muita ansiedade de uma vez, dá ruim. E é por isso que eu falo que é a técnica do alongamento. O que é o alongamento? Se você, sei lá, está sedentário há 1 ano, não faz nada. Se você vai se alongar e você não sente nada, não está alongando, né? Óbvio. Só que se eu te forçar muito a barra, pode te machucar, pode romper o músculo, sei lá e tal. Então a filosofia é exposição ao desconforto de forma progressiva até onde dá. Então para você... Então, por exemplo, as pessoas... então preciso criar conteúdo para criar autoridade. Sim, de um certo modo sim. Mas você não precisa criar conteúdo para uma câmera numa live com 1000 pessoas. Ou numa palestra para 5.000 pessoas. Você pode montar um grupinho com 5 pessoas da sua empresa, ou 5 pessoas da comunidade. Se aquilo ali é um nível de desconforto suficiente, ele é ruim, mas não ruim o suficiente a ponto de paralisar, pronto, esse é o ponto.
Você vai ver que se você fizer 3, 4, 5 sessões para 5 pessoas, na quinta sessão você não incomoda mais. Agora, se botar 50, você incomoda. E aí, esse é o pontinho. Então, para mim, o princípio do alongamento, ele é o primeiro princípio para lidar com o síndrome do impostor e com medo de modo geral. Por quê? Porque o que vence essa síndrome do impostor, essa insegurança, é o acúmulo de feedback positivo. Então, quando você se expõe a uma situação ainda desconfortável, mas factível, e você recebe um bom feedback, você ganha coragem para fazer de novo. E aí você ganha mais feedback, ganha coragem para fazer de novo. E eventualmente você nem vai ganhar feedback, então você precisa lidar com isso, melhorar e vai de novo. Desenvolver critérios próprios de autopercepção. Exato. Então, por exemplo, hoje, eu não assisto meus vídeos até hoje, eu acho uma merda. Não acredito. Eu sei que não está uma merda, mas eu acho uma merda. Sim, eu te entendo. Por quê? Porque eu tô caçando defeito. Então, assim, se eu tô com a autoestima muito fragilizada, cara, se eu ver isso, talvez eu bloqueie. Eu não me bloqueio. Só que eu acho muito desconfortável ver. Então eu gravo e aí meu time cuida, edita, se vira e tal. Inclusive, a dica que eu dou para as pessoas é, se você tá muito desconfortável assim, cara, não se avalie, pede para alguém que você confia avaliar. Alguém seguro, né? Alguém que é bacana, né? Isso, e que vai dar o feedback transparente, porque se essa pessoa fala assim, cara, eu acho que tá legal, você coloca. Sim. E manda bala. Então, exposição progressiva ao problema e a história de você acumular evidência positiva. Muitas vezes pode ser o feedback, muitas vezes pode ser a sua sensação. Pô, fiquei satisfeito depois. E tem coisa que é assim, você fala assim, cara, eu não fui tão bem, mas eu me desenrolei, era um assunto que eu não dominava tanto, eram pessoas que me intimidavam, mas eu fui bem, eu desenrolei, eu saí do outro lado. Não, e às vezes terminar uma corrida, não fiz o tempo que eu queria, mas eu terminei. Isso, e aí às vezes, mas você ainda precisa muitas vezes de gente externa, honesta, porque às vezes você não sente ainda que foi tão legal, porque sempre dá pra melhorar, sempre dá. Sim. Mas quando vem alguém que tem um senso crítico legal e fala assim, cara, foi bom, pode mandar bala. E aí vem a terceira técnica, que é aceita o elogio. Sim, é uma outra, principalmente nós mulheres, né? Oh, nossa, que vestido bonito, foi baratinho, quem perguntou o preço, minha filha? Obrigada. Então, a política do aceitar o elogio por exemplo, no escritório, direto as pessoas falam, porra, o escritório é bonito, né? É lindo. Eu falo, é mesmo. Eu, além de ter gastado uma grana pra fazer, mas assim, cara, é mesmo. E eu que escolhi tudo. Eu falei, eu que escolhi tudo. Eu quero ver. Sabe que eu sempre penso no vinho, no tapete. O tapete. Bota o vinho na mesinha. E eu escolhi a poltrona. Lógico que teve a arquiteta que me ajudou, mas eu escolhi a poltrona. A gente fez pesquisa pra montar cenário. A gente fez um tanto de coisa. Eu gosto dele. Então, quando você elogia o negócio, eu falo assim, pô, obrigado. Eu me esforcei, escolhi, né? Eu tava aqui. E pronto. Ah, mas você é arrogante? Pô, não, e se achar também, foda-se, entendeu? Sinto muito. Eu tô muito antipático. Eu tô amando esse gente do mineiro. Eu tô muito antipático, vocês me desculpem. Eu não sou assim na vida real. Eu vi que é amo gente, eu falei, então você é a gente que eu quiser. Ela tá pegando nos meus pontos mais críticos por aí. Não, mas é gostoso, porque assim, quando a gente vê podcast, geralmente, é uma coisa que a gente nunca quis, né? E a gente, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? Fazemos todos aqui. A gente sempre falava isso. Quando a gente começou a estudar a ideia de ter um podcast e que fosse a nossa cara, era assim, cara, você vai lá e o cara no ego trip, é tudo sobre ele. Eu queria que a pessoa estivesse ouvindo, lavando louça e ouvindo o mineiro falando, cara, esse cara do Naval Rabican, gostei desse negócio, vou fazer. É isso, a ideia do Onde a gente deu em conta era essa. Eu tô adorando que você esteja sendo você. Muito obrigada. Como é o seu processo de tomada de decisão na liderança? Bom, nossa, que ótima pergunta, inclusive, que você bom fez. Que você gostou, pessoal. Eu espero que seja muito útil para vocês. Você ensaiou ela antes, né? Não, assim, tem um livro, para mim, foi o mais determinante de todos. Ele chama Principles, do Ray Dalio. E o que ele fala nesse livro, né? Ele fala que o processo de tomada de decisão, ele é um processo muito caro, né? Porque você tem que, enfim, tem muita decisão para tomar durante o dia. E que a melhor forma de você reduzir o seu gasto de energia, de tempo e tal, para tomar decisões boas e rápidas,
é você criando um sistema de princípios. Ou seja, é um conjunto de regras que você vai ter para você e que quando chega uma decisão, aí no caso dele também no livro ele fala muito como você leva isso para a empresa, né? Mas que quando chega uma coisa para você, você nem pensa mais, você passa essa coisa pelo conjunto de regras. Simples assim. E que aí você deve ter as suas regras, os seus princípios pessoais e os seus princípios de trabalho. Basicamente, que regras você pessoalmente vai seguir ali e que regras você vai seguir corporativamente falando, né? Então, quando chega uma situação, você roda naquele conjunto de regras. Então, vou te dar um exemplo de uma regra pessoal e de uma regra, um princípio pessoal e um princípio corporativo. Você no corporativo, que o pessoal vai contar uma historinha. Um princípio corporativo para mim é o jogo do longo prazo. Então, se eu entendo, sei lá, mineiro, vamos fazer tal campanha, vamos fazer tal ação, vamos fazer tal ideia, vamos fazer tal produto, qualquer que seja. Tem um conjunto de regras, né? Mas aí eu passo pelo primeiro princípio, que é, cara, isso vai me ajudar a ter resultado no longo prazo? Se não, cara, assim, para não falar que é imediatamente descartado, eu tento entender do tipo assim, tá, mas tem algum benefício muito grande que ainda assim compensaria? Sim. E que ajudaria talvez outra coisa de longo prazo, porque às vezes tem isso. Isso, exato. Pode ser, exato. Agora, se tem alguma coisa que pode ser danosa pro longo prazo, aí a gente já nega. Então, por exemplo, a gente trabalha muito pouco com patrocinador, por exemplo. A gente é engraçado, assim, tem muito mais empresas querendo, ainda mais de software e tal. Cara, muito difícil da gente fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo, quem patrocina o Deep Growth desde o início é o Super Coffee. Sim. Cara, mas por quê? Eram nossos alunos, os caras apoiaram a gente desde o início, tal, então virou uma relação muito legal, então show de bola. A gente consome muito, então não tem demagogia e tal, Eu também. Então, uma parte da minha renda é pra vocês, E aí a minha grande benefício é que eu nunca paguei R$1 por um Super Coffee, porque a gente sempre foi patrocinado. Vamos conversar sobre isso. Vamos. Não, mas eu tomo mesmo. Esse é o ponto de ouro. Você vai no escritório, tá 200 lá. Eu tomo koala, eu tomo pra acordar, eu tomo pra dormir. Esses homens dominaram a minha vida. Exato. Então, esse é um princípio, por exemplo, corporativo que, cara, basicamente, se você tem um conjuntinho de regras ali, e uma regra interessante quando a gente fala do corporativo pra você saber se o negócio é um princípio mesmo, eu tô disposto a perder receita de curto prazo para respeitar o meu princípio? Boa. Se sim, é um princípio mesmo. Se não, não é um princípio. É só uma vontadezinha. Um negocinho. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma empresa tem uma política de diversidade muito forte. Tipo, é um grande princípio dela. Cara, muitas vezes ela vai ter prejuízo de curto prazo. Sim. Se isso realmente é um princípio, ela vai se manter fiel àquele negócio. Se não, é só gogó, né? A gente sabe que tem. Por exemplo, um princípio pessoal meu é de uma relação muito forte com os meus filhos, mas tem um ponto específico que eu acho muito legal. Uma vez, eu tenho um cara... Quantos filhos você tem? Não precisa falar nome nem idade. Tenho 2. Outro princípio, eu não publico nada pessoal. Por quê? Segurança, principalmente segurança, assim. E perfil também, né? Às vezes a pessoa tem esse perfil mesmo. Não, mas esse foi um acordo. Acordo em casa. Tipo, não publico nunca. Então, mas quando minha esposa estava grávida da Alice, a gente engravidou razoavelmente cedo. Eu tinha 26, 27, né? Para nossa geração é cedo. E aí eu fiquei meio desorientado com aquele negócio e eu fui fazer benchmarking de paternidade e... É a sua cara fazer um benchmarking de paternidade. Segundo os meus estudos, eu vou criar meu filho assim, os dados dizem... alto desempenho profissional. Eu conversei com 2 pessoas. Eu conversei com o Edson Rigonati, da Astela. Eu conversei com um cara também muito legal, que ele chama Wellington Machado. O Wellington, ele foi CEO da Neogrid há muitos anos, ele foi presidente do conselho do Buscapé, depois ele criou a empresa, vendeu a empresa, enfim. E aí, conversando com o Wellington, ele falou assim,
pô, família muito legal, estruturado, muito legal. E ele falou assim, Mineiro, eu sempre tive uma regra, que é passar o menor número de noites fora de casa possível. E ele falou assim, vou te dar um exemplo. Na época, ele falou assim, eu morava nos Estados Unidos, e a empresa, né, global, e ele falou assim, cara, eu já fiz bate e volta para Londres várias vezes. Eu saía de casa, pegava um voo, ia para Londres, chegava lá, fazia reunião, e voltava no mesmo dia para os Estados Unidos. E ele falou assim, eu podia voltar no dia seguinte? Podia. Não ia fazer muita diferença uma noite ou outra. Mas era um princípio meu. Porque muitas vezes eu chegava de madrugada de novo. E eu falei assim, mas eu sabia que meus filhos iam acordar, eu já estava lá. Isso, então, é muito bonito, acho que muito legal, e esse é um princípio que eu tenho. Então, assim, cara, o meu é bate e volta, às vezes eu volto no horário escroto, às vezes ou volto muito cedo. Adorei definir esse horário escroto. Muitas vezes eu pego voo num horário porque eu moro bem pertinho do aeroporto de Congonhas, então, muitas vezes, toda a minha agenda às vezes eu não vou conseguir voltar no mesmo dia, mas dá tempo de eu levar na escola. Então eu pego um voo que eu levo as crianças na escola, da escola eu vou para o aeroporto, aqui e tal. Então, e, tipo assim, praticamente ninguém sabe disso. Sim, é uma regra minha, para mim mesmo. Não interessa para ninguém. Sim. Mas assim, é um processo de tomada de decisão muito simples. Ah, meu, eu tenho que viajar, não sei o que. Cara, primeiro, tem que viajar mesmo? Essa é a primeira. Tá, tem que viajar. Então, cara, geralmente consigo voltar no último voo? Último voo do dia. Não importa o horário, eu vou dormir em casa e aí tem voo que eu chego super tarde, mas não importa. E esse tipo de coisa pode parecer muito idiotice para as pessoas, e aí também eu não me importo o que elas acham, mas é que tá, é o seu conjunto de regras. O seu conjunto de regras te faz tomar a decisão automático. Então, quando as pessoas me mandam, Mineiro, como é que é o horário do voo? Cara, para mim fulano, ideal entre tal horário e volta a tal horário. Puta, não dá pra ir, tem que ser um pouco mais cedo. Não, tá bom, eu topo ir, mas então eu vou voltar mais cedo. Inclusive da Solids foi isso, eu consegui, e eu acabei o podcast, eu falei, galera, acabei o podcast, gravei coisas aqui, eu falei, fechamos, então eu vou voltar pro aeroporto. Voltei pro aeroporto, antecipei o voo e consegui botar as crianças pra dormir ainda. Oh. Então Aí, assim, cada um vai ter a sua regra, cada um vai ter os seus princípios, ninguém precisa concordar com eles, esse é um ponto muito importante. Lógico que você quer que o seu processo de tomada de decisão ele seja otimizado ou para a receita de um lado ou para a felicidade do outro, né? Pessoalmente falando e profissionalmente falando. Mas, no fim das contas, é o seu conjunto de regras. E quando você tem isso muito sólido, você não pensa mais. É muito simples. Então, de novo, o conjunto de regras eu levo as crianças na escola todo dia. Ah, então, Mineiro, uma reunião... Não rola. Puta, mas é muito específico, é uma pessoa, uma empresa... Tá bom, ok. Mas é tipo assim, a exceção... A resposta padrão é não. Sim. E aí tem que batalhar pra ganhar um sim, sabe? E na maioria das vezes, inclusive, dá. É que as pessoas querem o que é melhor pra elas sempre. Eu vou olhar pro Douglas agora e falar, 8 horas da noite dá pra fazer isso, ele vai olhar pra mim e falar assim, não. Aí eu falar, então 7h30. Ele vai falar, beleza. É isso, na verdade, a outra pessoa ela tem às vezes uma margem de negociação. Exato, eu acho que então assim, o processo de tomar a decisão, eu acho que se ele é baseado em princípios, eu diria que, sei lá, 80% das decisões, elas vão ser muito... automáticas. Tipo, elas vão passar ou não passar no seu conjuntinho de regras e aí... Uau. Facilita bem a vida, tá? Eu recomendo. Gostei. Mas eu escrevi, eu tenho escrito, eu tenho um documento. Escrevam, você vai sair daqui hoje, vai escrever seu negócio de decisão, se você tem empresa, o negócio de decisão da empresa. Princípios, é muito importante. Eu escrevi mesmo. Boa. Tem uns 6 anos esse documento, assim. De vez em quando eu reviso. Sim, mas você agora já tá interiorizado. Não, mas eu digo assim, você pode mudar a regra do jogo no meio do jogo, não tem problema.
Mas aí você É a sua regra. institucionaliza, lógico. Institucionaliza é muito bom. Bom, eu poderia ficar a noite toda aqui conversando com o Mineiro, inclusive eu posso, mas hoje não, porque hoje é dia de ficar com as crianças, a gente já combinou esse horário, Exatamente, inclusive. eu falei assim, ó, gente, inclusive que horas que a gente termina, porque hoje eu boto as crianças pra dormir. E eu super respeitei, falei, tudo bem, eu calculei, gente, eu mandei o invite pra ele, era, de 16, vocês não sabem a hora que a gente tá gravando, mas já era 16 às 17 a gravação, eu botei 16 às 17h30 pro tempo de deslocamento. Exatamente. É isso, respeito o tempo do coleguinha. Vamos lá, a gente tem um quadro chamado Gente Como a Gente. Você veio aqui, falou esse monte de coisa, ensinou coisas, princípios, e liderança, e growth e tudo mais. Mas quem é o mineiro quando ninguém tá olhando? Me conta uma coisa que... eu não ensaiei essa com você. Me conta uma coisa que você faz quando ninguém está olhando. Nossa, É que assim, essencialmente eu gosto de muito... Eu gasto tempo com muito poucas coisas hoje. Trabalhando... Estudando, trabalhando, tá tudo no mesmo pacote. No pagode. No pagode também. Cara, família, eu gostaria de cozinhar mais e de treinar mais jiu-jitsu. Basicamente é isso, não tem muito mais que isso, assim. Aí eu viajo bastante também. E aí, esse é um lado bom, assim, eu gosto muito do tempo de aeroporto, eu gosto do tempo do avião, eu tenho naquela linha do sistemático, né, tem alguns momentos, assim, que eu me permito, tipo... Eu sempre gostei muito de assistir filme e série. Mas eu, infelizmente, tirei da minha vida. Mas tem alguns momentos que aí eu me permito. Então, seja alguns finais de semana, avião, aeroporto. Cara, quando o voo atrasa, tirando casos específicos, eu não tô nem aí. Porque eu já desenhei o negócio, eu consigo curtir até essas paradas. Assim. Adorei! E sabe que eu adoro o aeroporto, adoro avião. Não sei você, mas eu andei de avião pela primeira vez com o meu dinheiro, né? Eu já era adulta praticamente. E eu adoro avião, porque pra mim é um uau, sabe? Estou fazendo uma coisa muito legal, adoro. Eu não gosto reclamo. também. Não reclamo, acho chique. Também não reclamo. Boa. Chega num ponto que às vezes o processo como um todo ele é desgastante, assim, mas é isso. É tudo vida, né? Vai lá, aí... Só que aí se você planeja, esse negócio da Solids lá pra BH, eu limpei a agenda. Então eu ainda fiz um monte de coisa, mas a agenda tava permitindo isso, sabe? Eu adorei. Isso é princípios. Exatamente. Graças a isso. O que é super... O que é superestimar? Todo mundo acha o máximo, você acha uma merda. O que é superestimar? Todo mundo acha o máximo, acha uma merda? Horóscopo. Jura? Horóscopo pra mim... não fui eu que inventei essa frase, o que é uma pena, porque é uma frase incrível. Horóscopo é a terra plana socialmente aceita. Tá no mesmo nível de credibilidade científica, Que maldade. Só que as pessoas aceitam. Então, é que é isso, né? Aí é outra filosofia, cada um faz o que é da sua vida, só não me enche o saco. Então, horóscopo é extremamente superestimado e eu acho, enfim. É coisa de sagitariano, gente. Vamos relevar. Essas frasezinhas. Aqui, mas sabe uma frase sua que eu uso com o meu time? Igor, você vai saber essa. Clonaram uma ovelha. Ju, vai demorar. Não foi minha. Clonaram não foi ovelha. minha. Não foi minha. Eu uso todo santo dia. É tua. Não é tua? Não Pera, é minha. gente, Não é minha. Não é minha. De quem? É do Stefano. Não, é do Stefano, que é um aluno nosso. É maravilhosa. É maravilhosa. Ele estava num happy hour nosso lá e tal. E aí, um dia a gente tava falando de uma certa intolerância. Vai demorar, não dá. A preguiça, a falar, não dá pra fazer e tal. Aí ele pegou e falou assim, ele falou assim, porra, ele falou assim, quando alguém fala isso pra mim, eu falo assim, meu filho, já clonaram uma ovelha. Se clonar uma ovelha, dá pra fazer isso aí que você tá falando. Então, infelizmente, não é minha. Eu falo em todas as minhas reuniões. Eu sou um grande repetidor de frases dos outros que eu gosto. Mas essa, infelizmente, Link Disney também aprendi com você. Link Disney, que é um show naquele negócio, né? Então, é isso. O que mais? Manda. O que mais? Uma pessoa que você tomaria um café em qualquer tempo da sua vida, vivo ou morto? Você vivo, a pessoa morta ou viva? Eu tomar um café vivo e ela morta seria um pouco assustador também, mas... Vamos abstrair o estado da pessoa ali. Eu gostaria muito, muito mesmo de tomar um café com o Naval, que eu falei ali. Me convida a vocês tomarem? Convido. É porque eu acho que seria muito interessante, assim. Eu tomei um café recentemente
com um cara que, assim, eu gosto muito do jiu-jitsu, muito mesmo, por muitos motivos, apesar de ser um péssimo lutador de jiu-jitsu. E eu tive a oportunidade de tomar um café com um cara que chama André Galvão. O André Galvão é um dos maiores lendas do esporte, ele ganhou tudo, 200 vezes, recordista de tudo, ele é muito, 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 muito foda. E agora, na minha viagem que eu voltei semana passada, eu fui em San Diego e, por uma grande coincidência do destino, eu tenho muitas conexões com o mundo do jiu-jitsu por trabalho e tal, mas por uma grande aleatoriedade do destino, a psicóloga que eu escolhi como terapeuta é a psicóloga dele e do time inteiro dele, que é uma equipe de competição muito foda. E aí eu falei com ela que boa. É bizarro. E aí eu falei que eu tava indo pra lá, ela falou com ele, e aí ele me recebeu lá, a gente foi almoçar, a gente ficou 3 horas conversando. Foi muito incrível. Assim, conversar com gente que é muito, 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 muito foda em alguma coisa, no caso dele como um atleta de altíssimo nível e tal, é muito incrível mesmo, assim, Então, assim, eu acho que essa, por exemplo, foi uma das conversas que eu tive que cara, é o tipo do café, assim, ou da conversa que é muito enriquecedora, mesmo que, cara, eu não fui lá com nenhum objetivo específico, eu não tinha uma pergunta específica, mas foi muito legal, muito legal. Então, tive uma recentemente, quero ter com o Naval, não sei se vai ser tão viável assim. Até porque o Naval... A gente tá sempre a não sei quantas pessoas na nossa principal pessoa, não tem isso? Mas o Naval, especialmente, ele contou que ele também é muito sistemático. Entendi! Ele contou que ele era dono do domínio idon'tdocoffee.com. Eu não tomo café.com. Porque as pessoas ficavam chamando ele pra tomar café e ele falou assim... Achei excêntrico. Então, ele falou assim, eu posso pagar pelo meu próprio café? Tipo assim, por isso, não seja por isso. Mas é porque pensa, o tanto que ele é demandado pra conversas aleatórias ou pontuais. Então, assim, por isso que eu acho que vai ser muito difícil tomar um café com o Naval, mas quem sabe, né? Vai que a psicóloga do Naval tem que contar com a aleatoriedade também. E por último, um livro que mudou a sua vida. O Principles é um do Ray Dalio, mas como eu já falei ele, vou falar um segundo que eu li no início desse ano. A Harvard Business Review, ela tem um livro que é um compilado dos 10 melhores... Eles fazem isso para tudo, todos os temas. Mas eu li o compilado dos 10 melhores artigos sobre mental toughness, sobre resiliência mental, né? É muito foda. Para mim é obrigatório para qualquer liderança. Porque basicamente o que ele mostra, o primeiro artigo começa falando assim: a habilidade mais importante dos atletas de altíssimo nível, assim como dos executivos de altíssimo nível, não é, aí vamos falar dos atletas, não é o cara conseguir correr mais, não é o cara conseguir ser mais flexível, mais isso, mais aquilo. Isso é importante. Mas o que difere o atleta de altíssimo nível, porque chega num momento que o físico não tem diferença mais, né? É a capacidade do cara de operar sob pressão. É a capacidade de se manter frio quando tá um nível de caos, ele fala, né? Quando as coisas esquentam e tal. E é onde eles chamam de mental toughness, né? Que é essa dureza, essa resiliência e tal. E aí, basicamente, os artigos, eles são... não todos, né? Mas os artigos são de pessoas... por exemplo, acho que o primeiro, e tem um que é o Como Construir o Atleta Corporativo. Os dois, esse eu tenho certeza que eu estou falando. Eles foram escritos por pessoas que eram coach de atleta olímpico, de campeão mundial, que eles pegaram aqueles princípios, levaram para o mundo corporativo. Uau! É muito foda, muito foda, muito foda. Pra você ter uma noção do quão foda é esse negócio, por exemplo, tem uma frase que eu acho muito pertinente lá, que ele fala assim, olha, ele fala assim, o que a gente percebeu, tanto em atleta de alto desempenho quanto executivo, que o maior vilão do alto desempenho não é muito estresse. Inclusive, muito estresse é o fator mais importante para o alto desempenho. O fator, o que mais avacalha é a não oscilação. É você manter um estado X por muito tempo.
Então, por exemplo, o que mais leva a burnout não é muito estresse, é a falta de oscilação entre estresse e descanso. Sim. E aí quando você vai ver, por exemplo, qualquer pessoa que malha sabe disso. Para você crescer músculo, você precisa estressar o músculo, descansa o músculo. Estressa o músculo, descansa o músculo. E no mundo corporativo a gente não costuma ter a oscilação. É só o estresse. Só o estresse. Ou a pessoa ainda não criou os próprios mecanismos, que a empresa não vai parar e falar, ô, meu amor, eu vou criar um mecanismo para você. Não, independente do porquê, porque Sim. isso você tem toda a razão. Mas assim, independente do porquê que acontece ou não acontece, assim, o porquê não acontece a oscilação. Faz sentido. Então, o que os caras levaram desse mundo do alto desempenho físico, do esporte e tal, é isso, é o executivo conseguir criar ritual de exposição a muito estresse e muito descanso. E recuperação, né, de recovery. Então esse é o tipo de coisa que, cara, a gente não aprende isso tecnicamente, só que isso faz 100% da diferença no seu desempenho. E aí tem aspectos hormonais, e aí tem aspectos de resiliência física e mental, e as coisas estão muito relacionadas. Então, para mim, foi um livro muito incrível, assim. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E, por último, agora sim, por último, eu lembrei. O que você pediria para escreverem na sua lápide? Morreu, e aí? Eu podia tentar ser poético, romântico, bonitinho, mas não. Eu vou botar a frase que desde que eu incorporei ela para mim, eu vivo muito mais em paz. E eu acho que se as pessoas querem viver em paz, que é o que eu inclusive falei agora, que cara, faz o que você quiser da sua vida, só não me enche o saco. Porque é o seguinte, parece sacanagem, mas não é sacanagem. Eu que imaginei você passando por um lugar e lendo isso na lápide, né? Eu falar, é um recado do universo, faz o que você quiser da sua vida, mas não me enche o saco. Por que é tão importante, pelo menos pra mim, pensa pra pessoa, pro problema dela. Cara, porque a premissa eu não tô julgando ninguém, não me importa. Sim. Entendeu? Não me importa se você quer gravar o podcast com essa roupa ou com outra roupa. Não me importa se você quer gravar aqui ou na mesa. Não me importa. Ou não me importa se você quer liderar o seu time do jeito X ou Y. Quanta discussão idiota tem, quanta energia as pessoas gastam por causa de discussão idiota tipo método X ou Y. Devo fazer A ou B? Home office ou presencial? As pessoas não pararam para pensar que os dois funcionam e os dois não funcionam? E aí, por exemplo, você gosta do home office? Cara, tudo bem, a minha empresa é presencial. E aí? Por que eu tenho que discordar de você? Então, você quer fazer o home office? Faz, só não me enche o saco. Não vem me falar que eu tô errado, entendeu? Inclusive, se você quiser ter uma conversa inteligente comigo sobre isso, eu vou adorar. Mas aí você não tá me enchendo o saco. Me conta teus números, não, mas aí você não tá me enchendo o saco. Aí você tá conversando comigo, tal. Então eu acho que se as pessoas se parassem de gastar um tempo pensando em coisa idiota, assim, e se preocupassem com a vida delas, com as coisas dela, com o time dela, nossa, eu acho que ia ser muito melhor. Eu realmente, assim, eu evito botar muita energia. Eu vejo o LinkedIn ali, pra mim... Você sabe que eu não fui pro LinkedIn, talvez, enfim, não deveria estar falando isso, mas vou falar. Eu não fui pro LinkedIn ainda, eu falo sobre liderança, o meu forte é Instagram, até porque eu trabalho em empresas digitais, mas eu não fui pro LinkedIn ainda, porque eu juro, eu abro e falo assim, vou postar a minha newsletter lá e falo, não vou. Sério, assim, eu abro, eu olho e eu falo, não vou. Não, mas sabe o que é engraçado? Eu tenho uma experiência muito boa com o LinkedIn. E eu tenho boas conexões, mas assim, aí você vai ver, um pouco que você fica falando, não é possível. Não, é insuportável. É insuportável. Mas eu, como criador de conteúdo, é bom. Eu gosto. Tá, vou testar. As pessoas... Nossa, conheço muita gente legal, feedback legal. E sabe o que acontece? Direto eu recebo feedback assim, nossa, finalmente alguma coisa que presta no meio. Que eu te entendo, porque eu também não sou politicamente correta. Eu sou... correta. Politicamente é outro papo. Mas aí se você... Integridade é uma coisa, politicamente correta é outra coisa. Mas aí se você tá disposta a comprar o choro, beleza. A minha linha editorial, ela é muito pouco polêmica. Muito pouco. A minha também não. Ela é só, tipo assim, velho, eu acho que é isso, E aí se a pessoa vai lá e fala, eu discordo, tá tudo certo, velho, você tem todo o direito de discordar. Até porque seria muita presunção achar que eu tô 100% certo, né? Sim. Só tô 90% das vezes certo.
Os outros 10, você tem todo o direito de fazer parte. Exato. Não, mas é isso, assim, E aí eu acho que você também fica aberto a conversas melhores, porque se você não se sente atacado o tempo inteiro, né? Então as pessoas podem chegar, cara, elas podem discordar direto em coisa no GLA que a galera tá puta. Eu falei, velho, mas o cara tá no todo o direito dele de pensar isso, de não gostar disso, de... Tá tudo certo, entendeu? Desde que ele não venha no meu WhatsApp falar, me encher o saco. Aí é demais. Mas se não, pô, por que não, entendeu? No fim, eu acho que é uma postura de muito mais respeito à opinião das pessoas do que o contrário. Tipo, quando que eu falo que eu não me importo, é muito mais no sentido assim, cara, você tem direito de se expressar, né? Agora, começou a me perturbar, aí eu acho ruim, né? Entendi. Sei lá. E com isso, né, encerramos, gente. Faz o que você quiser da sua vida, não enche o saco das pessoas. Tome, inclusive, conta da sua vida, que já dá bastante trabalho. Gabriel, foi um prazer te receber. Fiquei muito feliz, de verdade. Foi um papo legal. Saiu da mesmice técnica. Foi bom. O da Solis foi legal também, foi para um caminho de AI, foi muito legal. Mas eu não perguntei nada dessas coisas, meu Deus, agora eu tô me sentindo de Não, mas ao contrário, eu acho muito bom. Porque eles também foram num... Eu falo deles porque eu realmente gravei há muito pouco tempo, e eu prefiro muito mais um caminho que eu, às vezes, não tenho uma resposta pronta, ou até tenho uma clareza do que eu vou falar, mas... A única pergunta que a gente ensaiou, na verdade, já vou avisar, é a pergunta do superestimado. Mas foi bom. Mas você tinha que pensar, é verdade, gente. A gente ensaiou. Porque eu tive que pensar antes, e aí eu estava pensando, a Ju pegou e falou assim, mas você é que signo? Eu falei, já tem a minha resposta. Já tem a minha resposta. Você me deu a resposta sem querer. É verdade, a gente ensaiou essa. Mas espero que vocês gostem. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Manda pra quem você acha que precisa encher menos o saco das pessoas e cuidar mais da própria vida. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Obrigada, menina.